Olá, olá, pessoal, bem-vindos à retomada, né? Depois de até as intempéries da natureza se voltarem contra nós, conseguimos restabelecer aqui as nossas reuniões de leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, do João Bernardo. A gente já está no nosso 40º encontro, esse é o nosso 40º encontro, e a gente está lendo hoje, né? A gente vai discutir hoje o capítulo 10 do volume 2, intitulado Senhoria Impessoal e Senhoria Pessoal. É um capítulo interessante, e aqui a gente estava fazendo antes de começar a reunião, e o Mário falou que tinha apontamentos muito interessantes para fazer, que ele disse que queria fazer questão de começar a reunião de hoje para retomar os trabalhos. Sim, de fato, eu tenho um apontamento interessante e muito triste ao mesmo tempo. Quero lamentar aqui a ausência, aparentemente agora definitiva, do nosso querido Tiago Magela. Que não morreu, gente, que não morreu, por favor. Não sei, há dúvidas ainda, né? Parece que o caso está ainda sendo avaliado, né? Mas parece que sucumbiu à pressão da vida contemporânea, da voracidade desse sistema ao qual estamos submetidos, né? E é de lamentar, portanto, que não poderemos mais ver aqui semanalmente aquele sorriso franco, aberto, né? Aquele olhar cativante que marcava semanalmente a participação do nosso querido Ti, né? Para os íntimos, para os amigos mais próximos. Eu, então, termino esse meu apontamento inicial com a seguinte proposição: Ti, volta-te. Lançamos a mais uma hashtag volta-ti. Enfim. Isso. Por favor. Não, mas tem que ter essa voz aveludada que o Mário fez. Nossa. Sim. Coisa de... Cara, isso me lembrou... Onde quer que você esteja, volte para nós. Me lembrou aquela música da Blitz, Dois Passos Paredes, que ele lê aquela carta da radioatividade. É assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. Bom, gente, então, como eu estava dizendo, a gente vai, né, para passar dessa introdução do Mário Jorge sobre o hashtag VoltaTi, então a gente vai, então... Estou de preto, registre-se isso. Claro. Não, inclusive eu e o Matheus também, em solidariedade, viemos também demarcar esse luto, tá? Mas, enfim, a gente passa, então, de fato, para o capítulo 10, né? Que é um capítulo extenso, na verdade, né? Um capítulo longo e que talvez a gente nem consiga dar conta de terminar ele hoje, mas pelo menos a gente vai abrir a discussão desse capítulo e a gente vai dando continuidade nos próximos encontros, beleza? Mas falando sério agora, tirando a hashtag VoltaTi, alguém quer fazer algum levantamento de alguma questão inicial? Olha, eu posso voltar a começar novamente, né? Tentando me recuperar do impacto dessa notícia, mas eu acho que esse é um capítulo bastante importante, de fato, na obra, né? Nas perspectivas que embasam a análise, a caracterização do regime, da sua evolução pelo João Bernardo, né? Porque a senhoria impessoal configura para ele um elemento distintivo importante, né? Um elemento que, quando se manifesta, ao se manifestar, né, introduz novas possibilidades, novas perspectivas ao regime senhorial e, inclusive, eu acho que representa na evolução desse sistema o surgimento, a criação de novos mecanismos que vão ter, né, um grande futuro aí de desenvolvimento, né? De alguma forma, o caráter pessoalizado da relação, que foi um traço distintivo que ele acentuou bastante em relação ao primeiro período de vigência do regime senhorial, né, até a crise do século IX e século X, né? De alguma forma, essa pessoalidade extrema, como marca característica essencial, começa agora a ser contrabalançado, né, pelo surgimento de outros mecanismos de exercício do poder,
e pelo surgimento de outras formas de enquadramento das comunidades camponesas, né? Então, assim, acho que talvez valesse a pena a gente destacar um pouco, né? Voltar a lembrar os nossos ouvintes qual é a configuração que ele faz, né? Como é que ele caracteriza a senhoria pessoal, a senhoria impessoal, e quais são as bases do desenvolvimento de cada uma delas, né? Eu acho que é uma abertura necessária aí para esclarecer os caminhos desse capítulo. Eu não me proponho a seguir porque eu estou, de fato, abalado. Não, e eu acho que ele faz essa referência, né, sobretudo, né, da discussão que ele apresenta, né, ao longo de todo o livro, né, dos 3 volumes, ele faz a partir das notas, e aqui me chama muito a atenção a nota 12 do capítulo, em que, justamente para pensar a respeito dessas senhorias, ele faz uma discussão acerca da tese do Duby, da tese do Duby acerca dessa configuração das senhorias. Então, ele parte da crítica da tese do Duby, justamente, aí é o que eu queria, inclusive, ouvir um pouco de vocês, ele parte um pouco da crítica da tese do Duby, da configuração dessa senhoria impessoal, porque, por mais impessoal que fosse essa senhoria, o poder e o controle sobre o patrimônio fundiário também envolvia uma manifestação do poder. Essa é a crítica que ele faz, ou eu entendi mal? Essa aí foi uma coisa que eu fiquei, de fato, não tendo certeza se eu compreendi bem. Eu queria ouvir se vocês pudessem esclarecer para mim esse ponto. Se alguém fez uma leitura diferente, enfim. Dudu soltando a batata quente. Não, porque foi uma coisa que, de fato... Não, é verdade. Uma coisa que, de fato, ao longo da leitura eu tive dificuldade em compreender, sobretudo porque eu não sei se eu li há muito tempo, já não tinha muito claro essas referências que ele faz. Bom, se ninguém vai, vai alguém? Não. Então vou eu mesmo? Então, essa é uma questão... Vai. Eu tenho assim, a impressão que, de fato, o Duby, né, ele cita aqui 62, o volume primeiro não está em mãos aqui, então eu não sei, mas eu suponho que seja uma outra edição da tese do Duby, porque, se eu bem me lembro, originariamente é de 1953, a tese, né? Sobre a famosa tese sobre a região do Macon, sobre o Maconé, em que, entre outros aspectos, o Duby consolidou essa perspectiva da caracterização do senhorio banal. Por que eu digo consolidou? Porque lá na sociedade feudal do Bloch, por isso é que se diz, né, se dizia brincando, que o Bloch, em relação ao feudalismo, a historiografia francesa, o Bloch representa o Antigo Testamento e o Duby o Novo, né? Porque na sociedade feudal, o Bloch vislumbra o que para ele parece ser novos mecanismos, né? Novas possibilidades que teriam se aberto. A aristocracia, né? Principalmente a partir do ano 1000, e o Bloch, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele pensa inclusive em 2 idades feudais, a primeira delas para ele já no período carolíngio, e a segunda ali estabelecida no entorno do ano 1000, né? E ele já vislumbra a existência desses mecanismos novos de exercício, para ele, novos de exercício do poder, né? Só que ele não chega, pelo que eu me lembro, ele não avança na caracterização, né? Não mobiliza a expressão banal, né? Derivada do ban, que é uma palavra de época, inclusive, né? Ban, banum ou banus, são expressões aparentemente originariamente germânicas que se latinizaram e são correntes no período, fazendo menção a alguns dos aspectos do poder da aristocracia, né? Então, Duby, na tese, estabeleceu, ele afirma lá que, a partir das primeiras décadas do século XI, ele verifica novas e consideráveis possibilidades de exercício da supremacia aristocrática, que, para ele, é a configuração explícita daquela ideia da privatização do poder, né? Ali se avoluma a decadência, né? O mundo carolíngio entrou já em decadência aberta, deflagrada, e a perspectiva é que
com a decadência carolíngia, né, o poder e a autoridade até então consolidadas no Estado não desapareceram junto com o Estado, né, mas teriam sido privatizadas porque a aristocracia, em graus diversos, assumiu várias das expressões do poder e da autoridade pública, não só exercendo, digamos assim, funções até então já consolidadas e vinculadas ao Estado, como criando novas possibilidades de ação. Né? E, portanto, o Duby faz até um inventário, né? Fala que uma das primeiras manifestações dessa tendência é o controle dos tribunais públicos, né, que ainda existiam, que ainda estavam estruturados, e que começam a cair em mãos dessa aristocracia, que o mobiliza, né, pessoalmente, e a partir daí exerce a justiça, se apropria diretamente das taxas impostas, né, pelo exercício da justiça. Ele fala depois no surgimento do que ele chamou de Banvan, né, em que a aristocracia, nas circunscrições que dominava, impedia a venda, né, estabelecia uma espécie de período de defeso, né, como se diz hoje, em que só o vinho aristocrático podia ser negociado, acho que logo depois da colheita, da vindima, e com isso os senhores garantiam vender o vinho antigo numa época em que ele já escasseava, então pelos melhores preços, e com isso liberavam os tonéis para armazenar um novo vinho que ia ser colhido. Né? Então, ele vê muitas frentes a partir dos quais, como eu disse, não só, né, a aristocracia se apropria do exercício de um poder estatal já, né, tradicional, como se apropria da possibilidade de abrir novas frentes, né, novas rendas foram impostas, rendas em aveia para alimentar os cavalos, né, coisas do tipo. Né? E é esse senhorio que ele chama de banal, né, derivado do ban, né, primariamente concebido como a base do poder estatal e que os senhores, portanto, apropriaram em razão da fragmentação do Estado. Né? Esse poder foi privatizado e, para o Duby, inclusive, se a aristocracia se equaliza no que se refere ao senhorio fundiário, né, ainda que pode haver, certamente, aristocratas detentores de senhorios fundiários mais importantes do que outros, o senhorio fundiário é uma base, né, que configura a aristocracia. Mas, na perspectiva do Duby, o senhorio banal não. O senhorio banal nunca teria tido a mesma extensão, a mesma generalização, e, portanto, só alguns aristocratas foram capazes de preservar em seu benefício, né? E o senhorio banal, portanto, inclusive, permitiu, por um lado, o enquadramento mais decisivo do campesinato, porque a partir daí, né, mesmo camponeses livres ainda de algum senhor em termos de propriedade fundiária, né, numa dada circunscrição, caíam, de qualquer forma, sob o poder do senhor banal. Né? E isso foi decisivo para equalizar a condição camponesa a partir de então. Né? E para o Duby não fala em revolução feudal, mas a ideia parte dele, né? No sentido de que para ele esse processo foi súbito, muito rápido. Nas primeiras décadas do século XI, ele começa a se manifestar e se avoluma, se acelera com uma profundidade considerável. E isso gerou, portanto, eu me lembro assim, a primeira crítica que se colocava em relação ao Duby, ou que eu pelo menos levantava a questão, sobretudo avançando a partir de uma época comparativamente mal documentada, se a novidade que o Duby encontra na documentação, se o que é novo na documentação é o fenômeno em si ou o registro dele, né? Ocorrendo de forma mais abundante. Então, essa acho que é o primeiro questionamento. Bom, o fato das fontes subitamente começarem a registrar o fenômeno a partir do século XI implica em que a novidade seja o fenômeno em si ou o registro mais sistemático dele na documentação. E um segundo aspecto, acho que é por onde vai, especialmente o João Bernardo, né, é a questão se você supõe que exista um senhorio banal específico e que ele é socialmente circunscrito a uma elite da aristocracia, a questão parece que o senhorio fundiário, né, é possível de ser exercido, de ser materializado, sem um poder político, jurídico associado a ele. Né?
Isso implicaria que, digamos, ou pelo menos assim é o que eu penso, né? É como se o senhorio fundiário se reduzisse a uma forma especificamente econômica de exploração, articulada pelo arrendamento das terras senhoriais. Tá? E se ele não envolvesse, portanto, um poder direto dos senhores fundiários sobre os seus próprios dependentes, tá? Que transcende muito a relação econômica de arrendamento da terra e envolve um domínio de natureza política, jurídica sobre os dependentes. Né? Então, acho que essa é uma questão chave que se coloca aí. Né? Eu acho que é por aí que vai a crítica do... Né? Porque o senhorio fundiário, se a gente adotasse aquela referência da Ellen Wood, né, deixaria de ser uma propriedade politicamente condicionada. Né? Porque parece que o exercício de um poder extraeconômico estaria concentrado na mão de alguns setores da aristocracia que se apropriam, né, desse tipo de poder e autoridade, que escapava, portanto, aos outros. Né? Ou pode-se conceber que escapasse, se isso é uma especificidade de senhorio banal. E aí a questão é, bom, o senhorio fundiário supõe, portanto, apenas uma relação de natureza econômica, né? Então, acho que a dúvida vai um pouco por aí. E justamente isso, né? Ele passa essa nota 2 inteira desmontando essa referência do Duby, fazendo essa crítica a essa tese clássica do Duby, dessa expansão do senhorio banal. E aí, a minha dúvida, e aí, de fato, eu não sei se isso vai se resolvendo mais para o final do capítulo, ou mais à frente, o que distinguiria, então, o elemento impessoal da senhoria para o João Bernardo, se não é justamente o elemento banal que ele está criticando aqui com o Duby? Ou a crítica dele aqui passa por dizer que o ban se exerce também no caso fundiário, o que na verdade está se difundindo aqui é um ban não... um poder de ban não territorializado, não circunscrito à senhoria. Uhum. O ban, a manifestação impessoal do ban existia nas senhorias, e o que está acontecendo aqui a partir do século XI é a difusão de certos senhores para além das fronteiras dos seus próprios senhorios. Esse é o argumento. Eu penso que sim. Eu penso que o contra-argumento, a crítica, é considerar que o que está sendo chamado de ban aqui foi muito mais generalizado, né, do que o Duby considerou. Né? E que, portanto, ao invés de ser um patrimônio específico, circunscrito de uma elite aristocrática, ele teve uma dimensão muito maior, em que pese o fato de que, né, a partir daqui, alguns senhores controlam níveis, né, comparativamente muito mais potentes de exercício de ban. Né? A hierarquia talvez possa ser concebida não pela ausência ou a presença do ban, mas pelo grau de ban que cada um controla. Né? Uhum. Porque, por exemplo, em alguns casos, alguns senhores chegavam a usar, né, a concessão de certas, digamos, certas fatias de ban como instrumento de relação vassálica. Né? Cobrar, por exemplo, o direito de, né, passagem numa ponte, num rio, né, numa cidade. Né? Uma fatia do ban podia ser usada, inclusive, para estabelecer as correlações, as vinculações. Né? E alguns senhores reservavam para si o que era chamado autoban, que era aquele que promovia, primeiro, um prestígio comparativamente superior e, na sequência, as taxas decorrentes da justiça comparativamente muito maiores. Por exemplo, quem controlava o ban, que implicava em penas capitais. Né? As prerrogativas aí eram potencialmente muito maiores, né? Inclusive de arrecadação, porque as taxas que incidiam como alternativa à pena capital eram comparativamente muito mais elevadas. Né? Então, acho que o cerne da crítica é essa. Né? Porque, como eu disse, para mim a questão sempre foi colocada dessa forma. Né? O que dá uma especificidade ao feudalismo, né? É o fato de que a aristocracia exerça
um poder jurídico-político direto sobre os dependentes. Porque sem isso, o que a gente teria seria uma relação pura e simplesmente econômica, no sentido de que o arrendamento da terra era o elo fundamental que ligava e submetia os dependentes aos senhores. E, portanto, eu acho que, sob tal perspectiva, essa é a vertente que se afirmaria. Se só alguns senhores detêm o poder político, muitos deles exercem o poder sem o controle do que a gente chama da alçada do político e do jurídico. Isso seria uma especificidade limitada e restrita a alguns senhores. A proposição aqui é que o senhorio fundiário não se exerce também sem prerrogativas de natureza política e jurídica. A questão aí é de territorialidade, de área sobre a qual esse, em princípio, um senhor fundiário ele está limitado a explorar os seus próprios dependentes. Um senhor de ban explora potencialmente os dele, porque ele é certamente um senhor fundiário também, mas além de explorar os dele, ele explora os dependentes de outros senhores, pelo ban que ele controla. É como se o ban permitisse, se os níveis superiores de ban permitisse a quem os detivesse de se impor sobre dependentes que não são dependentes pessoais dele. Eu acho que esse é o caminho da impessoalidade aí do João Bernardo. Porque dentro do senhorio fundiário, o poder dos senhores está limitado aos seus dependentes pessoais. Agora, quem detém o ban, vamos imaginar um ban qualquer, um poder banal controlado por um senhor numa circunscrição. Ora, essa circunscrição envolve potencialmente vários senhorios fundiários, de vários senhores, potencialmente cidades, inclusive, aldeias. Portanto, quem detém essas esferas superiores de ban, além de impor-se sobre os seus próprios dependentes, dos seus senhorios fundiários, eles também se impõem sobre dependentes de outros senhores, para o que se refere ao exercício do alto ban. E talvez decorra daí, principalmente, a ideia do senhorio impessoal. Por quê? Porque muitos dos que estão submetidos a esses níveis do ban não são dependentes pessoais do senhor de ban. Não estão submetidos a ele por uma relação pessoal, como no senhorio fundiário, mas pelo fato de que vivem numa circunscrição que um senhor de ban controla. Beleza. É um ajuste conceitual. Eu acho que sim. Mas o grosso da tese se mantém dentro de um ajuste conceitual, porque o que ele faz ao chamar de impessoal, é não negar a banalidade do senhorio fundiário e não negar o caráter fundiário do senhor banal na terminologia do Duby. É esse o ajuste que ele faz. Não. Aí eu não sei. Aí eu já... Porque, veja, a ideia é o seguinte: qualquer senhorio envolve o exercício de poder político e jurídico sobre os dependentes. Então, a dependência no senhorio fundiário, como eu disse, ela não é apenas econômica. Há um grau primário de submissão que também é político e jurídico. Em algum nível, o senhor exerce sobre os seus dependentes diretos um controle pessoal, que transcende uma relação meramente econômica. Agora, o limite, portanto, do exercício do seu poder, no entanto, é a circunscrição do senhorio fundiário que ele detém. O que ele destaca aqui é que muitos senhores fundiários tentaram ampliar o escopo das áreas submetidas a esse poder direto. Mas, em princípio, o limite é o senhorio fundiário. Agora, vamos pensar numa circunscrição de ban. O que eu digo aqui, eu não conheço especialização aristocrática na Idade Média. Ou seja, não há senhores que são apenas senhores banais. Em geral, os senhores banais que detêm o alto ban costumam ser, inclusive, senhores fundiários poderosos. E o poder, a riqueza relativa dos seus senhorios fundiários
expressam essa distinção. Tá? Então, vou imaginar uma circunscrição qualquer onde o senhor que detém um autoban, o que eu estou dizendo, é bastante provável que na circunscrição em que ele detém um autoban, ele detenha também senhorios fundiários. Tá? Eu suponho que ele esteja enraizado naquela região. E esse enraizamento estaria essencialmente ligado aos senhorios fundiários que ele detém naquela circunscrição. Tá? Mas, ao contrário de outros senhores fundiários, cujo limite da exploração é os seus próprios dependentes pessoais, o senhor que detém o autoban, ele transcende as áreas do senhorio fundiário dele e enfia a mão em senhorios fundiários alheios. Tá? Porque ele detém justamente essa alta justiça. Então, tem uma justiça que ele exerce no âmbito que não se confunde apenas com o seu senhorio fundiário. Essa autoridade, esse poder superior transcende os seus senhorios fundiários, porque se exercem sob uma circunscrição. Então, ele é capaz de se impor em algum nível ao senhor, aos dependentes de outros senhores. E daí, inclusive, por exemplo, o Edilson podia estar falando mais do que eu, que o Edilson pega isso direto. Na perspectiva do Duby, o Duby trabalha com a ideia de 3 idades feudais clássicas. A primeira, se não me falha a memória, iria do ano 1000 a 1160, a segunda de 1160 a 1240, e a terceira se abre a partir de 1240, se eu bem me lembro, ele não fecha uma data. Então, para ele, o elemento decisivo, característico, essencial da primeira idade feudal, para ele, a primeira idade feudal foi a era dos alcaides, dos castelões independentes. Tá? Então, a ideia dele é que o poder, a ruína do Estado carolíngio, a ruína do poder carolíngio, implicou em que, inicialmente, nem mesmo os principais representantes do Estado carolíngio conseguiram conter o poder direto, efetivo em seu benefício. O poder escapou de condes, duques, né, e foi se enraizar na base dessa hierarquia, que eram o quê? Os alcaides, os senhores de castelos, né, que estavam lá na base da hierarquia carolíngia. Então, na primeira idade feudal, eles teriam exercido o poder de fato, né, na circunscrição das suas castelanias. No século XII, eles teriam cunhado para eles o título de barões, e exerceram o poder de fato para o Duby nessa primeira idade feudal. Uma referência célebre é dos primeiros reis capetos, que lidavam, se eu não me engano, com 22 castelões independentes só na região lá do patrimônio de Paris, na Bacia de Paris, da Ilha de França, que seriam áreas em que os reis sequer ousavam cruzar estradas sob o risco de serem feitos cativos, né? Tamanha autonomia que esses castelões lograram. Então, eles teriam sido a primeira zona de soberania efetiva, até pelas dimensões dela. O Duby dizia que, pelo cálculo que ele fez, né, cada castelania englobava uma área que era possível ser coberta em um dia de cavalgada. Então, eu até ligava essa proposição à ideia de que está aí o poder de fato, o poder que pode se materializar porque se exerce numa circunscrição administrável, nos limites da época. Né? Se um dia de cavalgada você cobre a circunscrição, o controle potencial é muito mais direto. Né? Então, aí é o que eu digo, quer dizer, aí a questão é, bom, e a tensão potencial que isso criaria dentro da área da circunscrição? Né? Em princípio, a gente pode elucubrar se senhores fundiários se sentiriam à vontade com senhores outros explorando os seus próprios dependentes. Mas aí eu penso que a tendência é desses senhores castelões articularem a base do seu poder pela mobilização de outros aristocratas nas suas próprias áreas de castelania. Né? E aí isso ajuda a entender a possibilidade dessa articulação. Né? Os senhores banais, castelões, mobilizando a aristocracia da sua circunscrição, tornava esses aristocratas partícipes indiretos da exploração pelo ban que ele detinha e mobilizava essa aristocracia. Né? E aí, para o Duby, né, o que determina o fim da primeira idade para a segunda, a partir de 1160, é que os senhores começam a conseguir enquadrar
esses castelões dependentes, né? Alguns condes, duques, conseguem reenquadrar. É que soltaram um rojão aqui, o Praguinha está como? Nervoso, né? Ele acha até que é um cachorro nessas horas. O rojão é a crítica voraz que ele está fazendo à tese do Duby, é isso? Acho que ele está protestando contra... Parece que ele não gostou da proposição, não. Acho que sobre esse debate de senhoria impessoal, né, para não ficar repetindo o que vocês já colocaram, acho que eu queria frisar algumas coisas que também, para mim, são, em algum nível, algumas dúvidas, ver se vocês tiveram uma leitura similar. Acho que um primeiro fator importante a destacar é que o sentido de impessoal que o João Bernardo atribui, e para além mesmo desse capítulo, não é a mesma impessoalidade genérica e abstrata do capitalismo. Não é a generalidade de um CPF ou de fusão genérica que tem o papel do dinheiro, por exemplo, no capital. Não é esse elemento. Ele vai discutir em vários momentos que essa impessoalidade pressupõe pessoalidade e tem de se reproduzir nesse nível. E aí, acho que um outro fator importante, acho que o Mário vai poder comentar melhor, porque não sei se eu me lembro bem do livro 3. Há sempre esse jogo, para ele que vocês já disseram, do Ban e do Mundium, interrelacionados nesse processo de senhoria impessoal. E aí, posso supor, inclusive, que, pelo que lembro, inclusive, que é o peso que o João Bernardo vai dar, por exemplo, no livro 3, ao papel do dinheiro. O dinheiro vai ser um difusor considerável da senhoria impessoal, porque vai ser um mecanismo de submeter populações outras, para além do senhorio fundiário, a uma certa domesticidade. E tem impressão, mas aí por uma bem diferente, eu não sei como o João Bernardo vai encaminhar, eu não cheguei a essa parte, como ele vai encaminhar essas reflexões. Você tem, por exemplo, a Helene de Bax, que está... atualmente, para 2018, 2019, tem levantado esse debate de senhoria impessoal, sobre outros termos, para caracterizar, por exemplo, o século XIV, XV, o poder mais genérico e amplo que a realeza vai se atribuir de submeter populações as mais diversas que são estranhas à sua área circunscrita de domínio fundiário, por exemplo. Então, acho que pode ser um caminho interessante para a gente refletir. Não sei se vocês veem sobre essa mesma lógica. E também, se por alguma razão eu posso estar confundindo, esse papel do dinheiro e do mundo é central, inclusive, nas disputas que a realeza vai travar aqui a colar com a aristocracia. O rei se atribuiu o papel de provedor em alguns campos, inclusive usando o dinheiro com o papel da caridade, era um meio de submissão. E em momentos de capítulos anteriores, o João Bernardo discutiu isso, o papel do dinheiro, da moeda, como um difusor de pessoalidade, também nessa coisa da doação, né? E vocês estavam discutindo, mencionando vários tópicos, eu estava lembrando aqui de uma citação que eu selecionei do João Bernardo, na página 306, casava um pouco com o que vocês estavam falando. Ali, nesse primeiro parágrafo da página, ele diz: os campos só tinham interesse para os senhores se pudessem ser objeto de trabalho, e o bano era o quadro onde ocorria o processo de exploração. Não havia, para a classe dominante, patrimônio fundiário sem bano, assim como o bano supunha sempre uma territorialização. Acho interessante, dentro do que vocês estavam se referindo a essa crítica à historiografia francesa, partindo desse princípio que é indissociável esses elementos. E aí, só que acho que vale, rapidinho, ele prossegue, mas aí leva a gente também para outros debates. Ele continua: por isso, qualquer senhor, pelo mero fato de o ser, participava na esfera do sagrado, o que o distinguia radicalmente da condição da plebe. O poder e a divindade andaram sempre próximos, e a capacidade de explorar o trabalho dos servos, da mesma maneira que era o fundamento do bano, conferia também uma aura de santidade. Acho que reforça a perspectiva que ele já mobilizou em outros momentos dessa indissociabilidade entre senhores laicos e eclesiásticos. E é sempre interessante como ele mobiliza o fator do sagrado
nas explicações dele. Tá mutado aí, queridão. Só uma observação. Eu acho que é imperioso que a gente dê mais atenção nas sociedades pré-capitalistas a esse aspecto do sagrado, como elemento decisivo para os processos de dominação, né, de reprodução das relações e até de resistência, né? Porque a gente tem várias expressões disso também. A resistência camponesa, em certos contextos, à disseminação do cristianismo, a resistência camponesa ao pagamento de dízimos, né? Primícias, né? Eu acho que a gente tem exemplos diversos, né? Desde as sociedades da antiguidade, chamada Antiguidade Oriental, né? De como essa articulação, mobilização do campo do sagrado é um elemento chave, né? Basta ver nas sociedades da Antiguidade Oriental a propriedade da terra sendo propriedade de templos, né? O quanto na Idade Média Ocidental, né, grandes domínios fundiários estiveram ligados à igreja, né? Eram patrimônios de santos, inclusive, no caso de mosteiros, né? Eu acho que esse é uma referência decisiva que ainda está por ser estudada, né? O peso né, do que a gente chama do campo do sagrado, a intimidade da articulação do campo do sagrado com os processos de dominação e, por extensão, com os processos de resistência também, né? Porque é aquela história, na medida em o próprio João Bernardo propõe isso, né? Na medida em que a igreja sacralizou a ordem feudal, qualquer ataque à ordem feudal era um ataque à igreja, ou assim se configurava, né? Na medida em que a interseção entre ambas foi extrema, foi, né, bastante íntima nesse contexto, né? E eu, de fato, acho que esse fenômeno precisa ser mais bem estudado do que foi até aqui. Eu tenho, em relação a esse ponto do sagrado, vou chamar de uma crítica desonesta ao João Bernardo, porque seria muito desonesto da minha parte colocar de fato como uma crítica. Mas ele me chamou muita atenção quando ele fala dessa questão do sagrado, do Banum, separando, né, a classe senhorial da classe servil, como ele coloca. E quando ele vai falar um pouco da ascensão do campesinato à classe senhorial, né, essa mobilidade, acho que ele perde um pouco, ele não mobiliza tanto essa caracterização do sagrado nessa passagem, né, dessa ascensão da classe servil à classe senhorial. E aí, de novo, é uma crítica desonesta, porque não dá para pedir para o cara escrever 3 volumes, cada volume de 1000 páginas, não dá também para ele cobrir tudo, é óbvio. Mas, de fato, acho que seria muito interessante também olhar como ocorre, já que ele é um postulado que ele coloca, né, de que o Banum separa essa questão do divino e do terreno, como é que isso se daria nessa passagem mesmo, né, nessa mobilidade social da classe servil para a classe senhorial. E aí, só retomando rapidinho, porque tem a ver com uma pergunta que eu queria fazer para vocês, é a questão do Duby, né, da crítica que o João Bernardo faz, que ele elogia o Duby na nota a princípio, né, ali as primeiras 4 linhas, ele fala que foi o que melhor desenvolveu essa questão das senhorias, e aí depois ele faz a crítica, né, e parece que o Duby faz aí um descolamento do político e do econômico, né, algo que não daria para fazer, principalmente numa sociedade pré-capitalista, parece que há esse descolamento, quando ele caracteriza alguns tipos de senhoria. E o João Bernardo aponta que o erro dele ali talvez seja teórico-metodológico, né? De enxergar de forma correta coisas na prática, mas de uma forma congelada, né? Perde-se a dialética, o movimento entre tendências, rupturas, enfim, entre o que compunha a senhoria naquele período ali. Ele fragmenta, né? E aí, para o João Bernardo, parece, ao meu ver, um erro mais teórico-metodológico de como funcionava, de fato, aquela sociedade. E a pergunta que tem a ver com isso, né, da senhoria impessoal, João Bernardo aponta ali que a senhoria impessoal aparece como uma tendência já desde a formação desse... Tá como tendência, né, desde a formação desse regime senhorial que ele está apontando. E é uma dúvida mesmo, eu não sei se é uma dúvida idiota, mas eu queria colocar.
se o poder régio, né, desde lá de quando ele coloca século V, né, o sexto, se esse poder régio ele já não encarna essa tendência da senhoria impessoal, né, pela própria natureza, perde-se aquela especificidade de submeter um campesinado dependente, então perde-se essa especificidade do poder régio, mas esse poder régio já não encarnaria essa tendência da senhoria impessoal, ainda que não de forma generalizada, como ele vai apontar ali para o 10, 11 e aí em diante, principalmente. Então eu fiquei com essa dúvida, porque me parece, né, que o poder régio nesses períodos ele consegue se impor sobre outras senhorias e, enfim, extrair excedente do campesinato que não necessariamente está em realengos, né, como se coloca em Portugal. Olha, eu tendo, no que você está falando, a inclusive pensar até mesmo quando o poder régio perde algum nível de poder de incidência mais concreto, por exemplo, penso a Idade Média Central, a sua especificidade em algum nível é se arvorar, ao menos no nível ideológico religioso, essa capacidade impessoal. Penso lá no caso dos capetins, é o toque, é o poder taumatúrgico, por exemplo, em vários momentos se requisitar toda a sacralidade que detém o poder régio, que parece ser um distintivo, que diversas tendências historiográficas parece diminuíram consideravelmente, mas acho que o peso relativo é muito maior. Porque a pergunta que você me coloca é, na ausência de uma efetividade material concreta, o Mário estava mesmo citando, os primeiros capetins estavam restritos, inclusive, na Ile-de-France. Na ausência de uma base concreta material, o que fez essa instituição sobreviver. E não só sobreviver, mas reproduzir-se, mas como expandir sua capacidade. Em alguns momentos, me parece que o requisito religioso, ideológico, que se refere a algum nível, a um poder impessoal, nesses tempos que a gente está discutindo, era algo central. Sobre a questão que você falou, Matheus, eu não sei se encarna o poder de Ban, porque, pelo menos no volume 1 e nos primeiros capítulos do volume 2, ele não o descreve assim. Né? Ele descreve o poder régio se sustentando na especificidade de liderança do campesinato independente. E aí eu não sei se é exatamente a mesma coisa que o que ele está estabelecendo aqui como poder de Ban. E, de fato, eu não sei. Você botou a questão, eu fiquei pensando. O que eu imaginei foi por aí. No momento nenhum ele caracterizou dessa maneira, e ele caracteriza sempre pela especificidade do poder régio, no sentido da liderança do campesinato independente. Enfim. Chegamos a alguma conclusão? Eu não acho. Eu não acho impossível essa articulação, não, que o Matheus fez. Eu acho que, inclusive, a tendência é dessa perspectiva, né? Porque o próprio Jubi, como eu disse, a ideia é que o que gerou o Ban, na perspectiva dele, foi a desagregação do Estado. Ou, pelo menos, enquanto o Estado vigiu, a ideia era que os seus servidores, né, aqueles que o integravam e que o realizavam, na perspectiva do grupo dirigente, eles detinham e exerciam parcelas do poder do Ban Régio, e que exerceriam em nome e em benefício da realeza. Essa ideia. Portanto, esse poder ele tem uma origem, que é a realeza. Primariamente, é essa a perspectiva fundamental. Nessa vertente francesa, essa é a ideia, digamos. Porque a perspectiva é essa, de que o Ban, esses poderes, ou essas autoridades, foram privatizadas, foram apropriadas de forma privada, porque originariamente estariam radicadas num lugar específico, que os detinha por direito, que era a realeza.
Portanto, eu acho que o modelo primário é esse mesmo, né? E a gente pode imaginar, inclusive, que, como disse o Edilson, né, o banrégio sobre o exercício do poder real sobre o campesinato independente teria, digamos, essa dupla articulação, né? Por um lado, é impessoal, digamos assim, né? Porque submete ao rei ou vincula ao rei o conjunto do campesinato livre, e, por outro lado, é pessoal em algum nível, porque essa relação é pensada na base de um vínculo pessoal com a realeza, né? Algum palpite, então, do porquê que ele não trata nesses termos, Mário? Porque eu não lembro dele caracterizar o poder régio no volume 1 em momento algum como uma natureza de poder de ban, né, como ele está fazendo aqui nesse caso. Algum palpite? Será que ele está apontando ainda na ideia que a desestruturação... será que ele está seguindo essa vertente francesa de que a desestruturação do Estado se dá com a crise do Império Carolíngio? Não, eu acho que não, porque a perspectiva. Essa eu acho que é mais a linha francesa mesmo, né? Eu acho que eu não vi nenhum raciocínio, nenhuma proposição do João Bernardo que configurasse essa diferenciação, né? Para ele, o que configura a diferenciação é um elemento pragmático, né? Ao rei subordinam-se os camponeses livres, enquanto eles existiram. E isso deu à realeza, durante muito tempo, um elemento de diferenciação e de superioridade, talvez, em relação à aristocracia. Algo que, na essência, se perde quando se perde o campesinato livre, né? Agora, não vejo que ele pense que primariamente também, né? Até porque, como eu disse, a ideia é que, pelo menos, aqueles que partilham com a realeza, com a monarquia e o Estado, né, exerceriam de imediato esse tipo de poder, né? Agora, eu acho que é ingênua a perspectiva de levar por aí, né? De que todo mundo que detém o ban e o exerce em função de uma relação primária com o rei, né? Que é um pouco a perspectiva francesa. Bom, quem tem esse poder na mão tem porque em algum momento se relacionou, né, com aquela ideia de que, né, os aristocratas na Idade Média Central, nas regiões da França, vão requisitar nas suas genealogias as ascendências que os vinculavam a condes, duques do período carolíngio e tudo mais. Ora, tem uma lei, né, que eu analiso, certamente analisei com vocês em algum curso, né, porque vocês eram meus alunos, que é aquela lei sobre os bucelários, estão lembrados? Então, a lei sobre os bucelários é do Código Visigótico, daquele primeiro código lá. Código de Eurico. No Código de Eurico. É uma lei de fim do V século. E ele está lá, né, já referindo a um tipo de poder, de ascendência, em relação a um tipo específico de subordinado, que é o bucelário. Também é da mesma época, um pouco mais tardia, mas da Alta Idade Média, a famosa carta lá, a famosa fórmula, né? Em que o indivíduo lá, se não me engano, é o Alafredos, que vocês conhecem também, se entrega ao poder de Alariado e sua esposa, estão lembrados do Alariado? Porra, e a Ermengarda, né? A esposa dele. Alariado era um ponto esquerda, veloz, arisco e driblador, eu me lembro. Partia para dentro do lateral, não queria nem saber, não. Mas o Alariado tem aquele famoso documento em que o Alafredos pede para se submeter, para usufruir do mundium, né? Do mundoboro lá, do Alariado. E, como a gente sabe, para usufruir do mundium, só se submetendo ao bano, né? Essas duas expressões se conjugavam, a tal ponto de que, referindo a uma, você nem precisava se referir a outra, já estava subentendido, né? E essas são referências automedievais. Eu acho que no mínimo, ingênua a perspectiva de que não, todo mundo que exerceu um bano o fez porque em algum momento teve relação com o poder régio. É uma tentativa de salvar um modelo explicativo, né? Mas é um argumento, porque a ideia é que, bom, tudo isso, se foi do rei um dia, fatalmente voltará a ser em algum momento, né?
Tanto que o Jubi, as idades feudais do Jubi, se estabelecem com essa lógica. A primeira idade feudal, o poder vai lá no fundo do poço, e na segunda e terceira o poder se restabelece, se reconstitui, né? Ascende novamente a níveis superiores. Né? A segunda idade feudal é a era do que ele chama dos principados, em que alguns condes e duques não só restabeleceram o seu poder, como ampliaram a base territorial desse poder. E a terceira idade feudal, a partir de 1240, é o que ele chama, seguindo lá acho que é o Petit do TI, né? Que é o que ele chama de monarquia feudal. Então é como se o poder fizesse um movimento, né? Ele estava lá no auge com os carolingios, ele desce, né, nos níveis sociais na primeira idade feudal, vai parar lá no Castelão Independente e faz um movimento novamente de reconstituição, né? O poder volta para sua origem. É a tese que a escola francesa. É a tese que a escola francesa perseguiu, acho que longo do século XX todo. Né? O Juteie de 33, mas o Guéné segue essa lógica, que para eles, alguns autores não conseguem explicar a contradição, que essa feudalidade teria sido o fator de dissolução do Estado carolíngio, e a mesma feudalidade teria sido o fator de recentralização do Estado para eles. Ou seja, para alguns autores, o Juteie é um cara de 33, ele fala, às vezes vai para outra perspectiva, fala aquela chave, rei fraco, rei forte, aí esse rei era fraco, porque o Luís VI, o gordo, era muito lento, enfim, sempre para outra perspectiva. Mas aí parece quase uma questão de habilidade pessoal. Sim, esse era aquele que nas peladas ficava marcando o goleiro. O Luís VI, gordo. Pô, esse aí mesmo. Matheus sabe bem o que é isso. É ruim, hein? Eu tenho uma questão aqui na 309 para 310. Lá no finalzinho da 309, no caso, a última frase, né, que inicia, mas ela vai para 310. Que ele fala assim: exações inicialmente decorrentes do Estado confundiam-se com as prestações devidas no quadro das senhorias. A questão aqui, para mim, é que o Ciro soprou aqui para mim o quadrado semiótico, e aí eu pude contrapor algumas coisas, e eu fiquei meio perdido com o entendimento de Estado aqui do João Bernardo, que ele contrapõe, né? Exações decorrentes do Estado confundiam-se com as exações das senhorias. E aí eu, aqui no meio de especialistas do Estado no medievo, muito bem acompanhado, eu queria perguntar mesmo para vocês, ao longo já, né, da obra, como é que vocês acham que o João Bernardo está entendendo o Estado? Se ele não está entendendo, por exemplo, essas senhorias como um Estado fragmentado, por exemplo. Eu acho que esse é um problema, ou é digamos, uma mácula sobre os grandes marxistas. Primeiro, o próprio Marx, que não abordou, disse que ia abordou e não abordou o Estado. E o João Bernardo seguiu aqui na mesma senda, né? Ele faz uma breve referência no livro 1 de que se havia um Estado, que o Estado era o BAN. Né? É o que ele destaca, né? O Estado estaria manifesto onde o BAN se materializasse. Portanto, era isso. A aristocracia como um todo, né, configurava Estado, né, na medida em que eu acho que essa é a proposição fundamental, até quando ele nega, né, quando ele critica o Duby dizendo que não existia senhorio fundiário sem o exercício de ban, onde há um aristocrata, há uma manifestação, né, circunscrita do Estado. Né? Ou seja, há uma célula desse Estado, né? Ali manifesta. Agora, ele não desenvolve, ele dedicou. Né? O tema do Estado aqui é muito, muito en passant. Né? Ele fala até da realeza e tudo mais, mas o tema do Estado não é um tema decisivo. Né? Engraçado que é o título, né? Ao Estado impessoal. Ele vai no 3, ele volta um pouco ao tema.
No 3 ele volta um pouco ao tema, porque essa impessoalidade, para ele, é chave para a constituição do Estado, né? Eu acho que isso aí é uma contradição, são questões que a gente poderia levantar para ele, inclusive, né? Porque ele vê um movimento que gera, né, elementos que vão ser decisivos para a formação do Estado, talvez o Estado moderno, né? Não sei exatamente qual é, né? Mas a impessoalidade é um desses elementos para ele, né? E o dinheiro é um instrumento importante da impessoalidade e também desse processo, né? Agora, de fato, não sei, tenho dúvida. Ele não. Eu voltei aqui no volume 1, né? Quando o Mário falou dessa referência, eu fui catar. Eu voltei aqui no meu fichamento do volume 1 e tá na página 230. Na página 230 ele diz assim: neste regime não existiu durante o período agora analisado, ele está falando aqui da Alta Idade Média, nenhuma esfera própria da atividade do Estado, senão a totalidade da classe senhorial nas suas relações com a classe servil. Se entender o Estado como a instituição do poder da classe dominante, ela era urbana e consistia, por conseguinte, na relação entre senhores e os servos no âmbito de cada senhoria. Essa é a definição que ele faz. Eu acho excelente, mas, no entanto, precisa ser trabalhada porque levanta um monte de questão, né? E a impressão que me dá aqui, nesse trecho que o Mateus leu, é que ele está preocupado não com a questão do Estado, mas ele está preocupado com a diferença entre questões de esfera pública e esfera privada. Não sei se foi essa leitura que vocês fizeram. E na medida que você faz essa distinção entre esfera pública e esfera privada, você reifica o Estado como uma coisa em separado. Então parece até que ele oscila na definição, né? Não sei. Eu acho que assim, eu penso que seja difícil produzir uma obra com tal fôlego, né? Com tal amplitude, mexendo, tratando com tantas questões, tantos temas. É praticamente impossível que você não escorregue aqui ou ali, né? Aqui eu acho que é um escorregão mesmo. Aqui eu acho que ele concebe o Estado de uma forma muito formalizada e circunscrita, né? O que é um elemento que aparece muito na linha francesa, né? Eu me lembro, se eu não me engano, é o Guy Furcan, que quando fala lá quando caracteriza o domínio carolíngio e tudo mais, ele já destaca que para ele as rendas, a origem das rendas, as rendas são, né, decorrência, né, dos mecanismos de transação que o senhor estabelece com os dependentes, elas são expressão, né, da proteção que o senhor oferece aos dependentes e também a apropriação privada de certas rendas originariamente públicas, né? Porque mesmo lá para a Alta Idade Média, por exemplo, nessa referência do Furcan, a ideia era que, por exemplo, quando um camponês presta um serviço ao senhor de carreto, né, transportando a produção, uma parte da produção para o centro do domínio, coisa do tipo, ele estava realizando o que lá em Roma era feito no pagamento dos impostos ao Estado, em que o camponês era obrigado a conduzir ele próprio até os silos do Estado, né, as rendas que ele tinha que pagar em espécie, né? Então, a perspectiva já na Alta Idade Média é que certas exigências... os franceses diferenciam o regime dominial do período carolíngio do regime senhorial, né, na Idade Média Central, mas eles veem no regime dominial, nos grandes patrimônios carolíngios, nas vilas, né, eles veem certas exigências que para eles já se explicam como privatização de rendas públicas originárias, como certos serviços que eram devidos ao Estado romano, ao Estado imperial, e que os senhores passam a mobilizar em benefício próprio. E essa própria questão do Estado imperial já traz problemas, né? Porque o que configura esse Estado romano, o que diferencia do Estado medieval... Aí os problemas só se acumulam, né? Porque é isso. O que era o Estado romano, né? O Estado romano, a forma como ele é pensado é uma questão chave, né?
Porque daí deriva toda a perspectiva da patrimonialização, de todas aquelas acusações que são feitas à Idade Média, né? Porque o modelo de Estado romano é de um Estado moderno, avant la lettre, como diriam os franceses, né? Estabelecido antes do tempo ali, né? Olha, lendo esse trecho com vocês e à luz do que a gente já tinha discutido, inclusive da citação do primeiro livro, eu não sei se estou indo por um campo muito distinto do que vocês estavam percebendo. Aqui eu acho que é um nível... Aí, claro, antes disso, tem acordo com vocês. Não é um ponto que o cara tratou, ficou a lacuna e a gente faz ilações sobre pequenas referências. Eu tenho a impressão aqui que ele faz algum nível um certo contraponto com a perspectiva weberiana que trata o Estado como o ente público por excelência. E aí, quando ele começa a fazer essa discussão, fazer essa referência de que não há... Inclusive, depois ele continua a citação, de maneira... o Estado confundia-se com as prestações devidas no quadro das senhorias, de maneira que os camponeses, mesmo nesse segundo período, acabaram por não ver grande diferença entre a cobrança de prestações pelo senhor e a de impostos pela autoridade central. A rigor, me parece que esse Estado não é um Estado não é um Estado inexistente, mas é um Estado, entre aspas, diluído na ação pragmática dos senhores localmente. Mas aí é uma reflexão tanto axiomática da filosofia. Se o Estado é tudo, ele também não é nada. E aí eu fico muito curioso acerca desses elementos. Porque é uma problemática que eu me deparo desde que comecei a estudar a história medieval. É como enquadrar essa manifestação. Porque ela parece tão dispersa, tão pontual, que às vezes ela de fato parece inexistente. Mas essa atuação de conjunto, a gente pode, uma relação social contraditória, tudo bem, mas como apontá-la factualmente? Tá aí o problema, o nível. Não é considerar a existência, pelo menos entre a gente, a perspectiva que a gente mobiliza, mas apresentar o seu movimento factual, real. Aí parece muito complexo. A saída que eu tentei na dissertação foi tratar das instituições onde esse poder se manifestava, monarquia, concílios e nos conventos. Foi a estratégia que eu tentei sair. Enfim. Porque eu sempre tenho medo nesse horizonte, sigo isso desde um pouco da dissertação, acabar caindo numa tese de um Estado onipresente. O Estado é tudo, está em todo o espaço. E aí eu não sei se é um bom caminho. Fragmentar, enquadrar campos de manifestação me parece ser importante. A tua saída na dissertação foi basicamente o que eu também tentei fazer na minha, porque abarcar uma fenomenologia muito grande de eventos. Mas eu sempre tive esse receio de não seguir na vereda que o Estado é tudo, então ele é um grande ente onipotente, onipresente, que se manifesta em todas as relações. E aí, até porque parte desse princípio, em algum nível... e aí, por exemplo, eu lembro acho que os encaminhamentos do Pachá são um pouco distintos. Há várias leituras nesse sentido, que partem da premissa de que o campesinato não faria parte do Estado, ou não incidiria internamente nele. E não me parece... Não é a maneira que eu procuro trabalhar, por exemplo. Queridões, não sei, acho que a gente avançou bem pouco no capítulo, mas já foram lá mais de uma hora de reunião. A gente foi até a página 310. A minha proposição é que a gente continuasse daí na próxima terça-feira. Pode ser? Perfeito. Bom revê-los, bom estar aqui de novo com vocês. Estava sentindo muita falta. Volta aqui. Volta aqui. Insisto nessa hashtag. Volta aqui. Precisamos de você. Não nos abandone. Não nos deixe.
Gente, agora que eu acabei de ver, não sei se vocês tinham visto, ó, tem um comentário aqui no chat. E é recente ainda, dá para... Não, exato. Se a impessoalidade é uma marca distintiva do Estado moderno, o ditador moderno, como se mantém à frente a essa impessoalidade? Usurpa e dura pouco, contamina sua pessoalidade? Olha, eu acho que, Luiz, primeiro obrigado aí pela participação, né? Olha, eu acho que como acho que foi o Edilson que em algum momento chamou atenção para esse aspecto, né? Eu acho que a impessoalidade, no sentido mais pleno dessa proposição, né, é um fenômeno historicamente circunscrito, né? Eu acho que o capitalismo, especialmente, o âmbito da sociedade burguesa, talvez seja o âmbito em que a impessoalidade se manifesta, digamos, nas relações sociais fundamentais, né? E, portanto, eu penso que o que a gente vive nessas sociedades, na medieval, né, na própria sociedade moderna, né, são níveis aí e graus de manifestação. Né? Eu penso que a ideia aí é de um polo de poder, né, que transcende o limite específico das suas subordinações pessoais para se exercer com uma potencialidade mais ampla. Né? E aí, sob certos aspectos, acho que pensar o poder régio parece levar a essa perspectiva. Né? Por exemplo, alguém, acho que foi o Jubico, também o Edilson que comentou que a gente está fazendo elucubrações em cima de algumas referências do autor, né? Mas eu penso que o poder régio, como ele configura na Alta Idade Média, envolve, né, um certo grau de impessoalidade, né? Por conta de um conjunto que não está... Né, porque a pessoalidade, para mim, envolve, né, algum nível de contiguidade espacial, inclusive, né, algum nível de cotidianeidade da relação. Né? É difícil pensar essa pessoalidade, o caráter pessoal, né, sem uma manifestação que é marcada na Idade Média, né, de um contato físico, inclusive, né, que o ritual vassálico supõe, que a frequência aos banquetes mobiliza, né, no caso régio, a frequência ao palácio. Né. Eu acho que a pessoalidade envolve isso, uma contiguidade espacial, né, contatos físicos, inclusive, frequência, né, quando, por exemplo, na Alta Idade Média, né, senhores frequentavam o Palácio Régio, vassalos ou subordinados frequentavam, guerreiros domésticos viviam na domesticidade de seus senhores. Né? Portanto, a pessoalidade, para mim, assume essa configuração. Ora, a impessoalidade, eu acho que, portanto, por oposição, é um elemento que permite ao poder transcender, né, essa especificidade da sua afirmação. Né? Eu acho que aí é a referência a um conjunto, né, com o qual não se mantém contato sistemático, vínculo pessoal, mas que se pode mobilizar. Né? Eu não acho, por exemplo, que o poder régio sobre o campesinato independente na Alta Idade Média implicava uma pessoalidade da relação do rei com cada camponês livre, né? Mas com um conjunto social que era possível mobilizar como um conjunto em certas situações. Né? E eu penso que é nessa dualidade que talvez se viva até, né, o quadro da sociedade burguesa. Né? Não sei o que pensam os colegas, mas é por aí que eu penso. Mas aqui eu não sei se ele estava se referindo exatamente ao poder régio, Mário. Acho que aqui ele estava se referindo ao ditador, sei lá, pensando no modelo do fascismo alemão e italiano. Tá. É que o moderno me confundiu aí. Não, mas eu acho que está pensando aqui no Estado capitalista, né? E o ditador aparecendo como, sobretudo nessas ditaduras fascistas, né? Na Itália e na Alemanha, o caráter pessoal Mas aí eu acho que o caráter aí, Luiz, não sei se eu estou falando uma enorme besteira, mas aí o caráter não é pessoal, aí é personalista, né? A ideia de que
não há um vínculo direto entre o ditador e aqueles sobre os quais ele governa. O vínculo é impessoal, ainda que personalista. Não sei se faz sentido o que eu estou falando para vocês. Eu estava indo nessa mesma linha, quando ele colocou a questão da pessoalidade em pessoalidade. Acho que o João Bernardo, o conceito de pessoalidade em pessoalidade, acho que ele está mais relacionado a formas, né, de sociabilidade, laços de sociabilidade na esfera do poder, e aí, claro, indissociadamente da esfera da produção também, né? E ali eu acho que a questão do ditador, ou então até mesmo outras experiências populistas, né? Acho que seria mais uma política personalista, a pessoa Isso. de um governador mobilizar a partir da sua personalidade. Mas eu acho que tem a distinção aqui, por exemplo, um ditador moderno, que está inserido necessariamente numa sociedade capitalista. Numa sociedade capitalista, você... Claro, a Ellen Wood até aponta lá na Democracia contra o Capitalismo que você ainda tem laços de pessoalidade dentro das esferas produtivas, mas o que impera o laço de sociabilidade maior, que seria da esfera do valor, ela é impessoal, né? A gente se relaciona como se relacionassem-se mercadorias. É o dinheiro, é o CPF, o Edilson puxou isso lá no início da reunião, é o CNPJ, e leis que não necessariamente elas estão ligadas a um laço de pessoalidade físico, né? O contato que o Mário elencou agora há pouco. É que ele esclareceu no comentário subsequente. O Estado moderno está pensando no século XX. Então, ele estava pensando nesse caso das ditaduras modernas, das ditaduras do século XX. Porque é isso, assim, ainda que ditatorial, ainda que personalista, a cobrança de impostos não se dá através do laço pessoal com um funcionário do partido nazista. A personalidade não se confunde com personalismo, né? É isso. Ainda que ele possa se articular aí dentro disso, né? É só pensar no trabalhador do Uber, né? Os milhões de trabalhadores do Uber que não conhecem o seu patrão, não sabem nem quem são, que entidade é essa. Acho que nada mais simbólico do que laço de impessoalidade no capitalismo. Enfim, pessoal, foi um prazer revê-los. Agradeço mais uma vez a participação do Luiz, né? Subimos a hashtag Volta a Ti. A gente me informaram aqui no meu ponto que nós já somos trending no Twitter, né? Nos comentários mais feitos na rede social. Então, é já isso. Tem gente pessoal. Na Itália, acho que postando. Tem gente na Itália, tem gente na Itália. Algumas celebridades já começaram a repostar também, então Madonna já postou, vocês podem conferir lá no Twitter dela, a Cher também, Beyoncé, só grande personalidade do mundo da música, enfim. E todos com essa voz aveludada que o Mário mobilizou, a boca cheia d'água, com um desejo caliente de rever. Programa de rádio. Rádio católica. Uma rádio católica. Uma rádio católica. Gente, foi um prazer vê-los e a gente encerra por aqui. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Grande abraço, cara.